Professor André. E eu sou a professora Fernanda. Hoje a nossa aula vai ser sobre Revolução Russa, gurizada. 1917. Tá bom? Bom, nós vamos começar falando, então, como introdução, qual é o significado histórico da Revolução Russa e por que ela é tão importante, tá? A Revolução Russa, ela marca o fim do czarismo na Rússia e dos vestígios do antigo regime, tá? O que é o czarismo? Czarismo é o nome do sistema político da Rússia, que leva esse nome porque a autoridade máxima é o czar. O czar é uma espécie de rei, tá? Bem aqueles moldes europeus que centralizava todos os poderes nas suas mãos, tá? E a Revolução Russa é importante, então, porque ela termina com esse absolutismo monárquico, esse czarismo na Rússia. Também a Revolução Russa é importante porque ela rompe com a ordem socioeconômico capitalista, tá? Ou seja, é o primeiro lugar do mundo que tenta criar uma experiência não capitalista, tá? E é o primeiro lugar onde há uma proposta concreta, então, de construção de uma ordem socialista, tá? Inspirada, então, nas teorias de Karl Marx e Friedrich Engels, né? Sob a liderança, então, do operariado, do proletariado. Ela é importante, então, porque é a primeira experiência socialista a botar o socialismo em prática e ela, então, não possui nenhum outro paralelo histórico. Ela é única. Pensando agora, então, como é que era essa Rússia, né? O que era esse czar? Czar é uma palavra que deriva de César, né? César, lembrando toda essa centralização de poder, como a Fernanda acabou de falar, né? O que é isso? O que é essa monarquia absoluta, né? Ela tem essa influência fortíssima da igreja ortodoxa, né? E ela também se baseia em todas aquelas características que a gente viu no segundo ano, que a gente viu, né, do antigo regime, que é esse esplendor, toda essa questão ligada a como se gere e como acontece a lógica de uma monarquia em si, né? Frente a esse esplendor monárquico, né, frente a toda essa luxúria que a monarquia dos czares vivia, nós temos um outro lado da moeda, né? Qual seria esse outro lado da moeda? Em que a Rússia tinha uma população gigantesca, com mais de 170 milhões de pessoas, uma diversidade étnica gigantesca, e essas pessoas, 80% delas, viviam no campo de uma maneira extremamente pobre, né? E essa vida no campo era uma vida de muitas dificuldades, né? Econômicos, a Rússia tinha produção de base agrícola, tá? Era uma produção assim extremamente atrasada se comparada com os outros países da Europa Ocidental. Tá? Industrialmente, a industrialização era muito incipiente, era muito recente. E a maior parte do campesinato, então dos camponeses, viviam uma vida de muita fome, exploração, miséria. E o governo do Nicolau II, que assume o trono em 1894, algumas mudanças vão começar a acontecer na Rússia. Tá? O Nicolau II, então, ele faz parte de uma dinastia, que é a dinastia dos Romanov. Ele abriu ainda mais a economia russa à entrada do capital externo, tá? Principalmente capitais ingleses e franceses. É o início, então, da exportação de petróleo, da implantação de estradas de ferro e da indústria siderúrgica. Esse impulso teve como consequência a ampliação de uma classe operária. Tá? Essa classe operária na Rússia, então, que é uma classe muito nova ainda, ela vai ter aquelas mesmas condições de trabalho que a gente estudou lá na primeira Revolução Industrial. Então, eles trabalhavam aí de 12 a 16 horas por dia, recebiam salários baixíssimos, né? Tinha muita exploração do trabalho infantil, do trabalho feminino, e com isso, então, com toda essa exploração da classe operária, nasceu aí um terreno fértil para as ideias marxistas e socialistas, tá? E da luta de classe. Isso tudo vai fazer surgir um partido, e ele é muito importante nesse contexto, que é o Partido Operário Social-Democrata Russo. Tá? Desse partido vão sair as principais lideranças da Revolução Russa. Entre eles, o Vladimir Ilyich Ulyanov, conhecido como Lenin. Desse partido, né, o czar e a sua polícia secreta vão combater fortemente essa organização, que vai acabar sendo desarticulada em 1898. Mas,
a Rússia vai conseguir se organizar e em 1903 ele vai ser dividido em 2 grupos. E esses 2 grupos são as 2 coisas mais importantes que a gente tem que entender sobre a Revolução Russa, que são os mencheviques e os bolcheviques, certo? A diferença entre mencheviques e bolcheviques era a estratégia para se chegar ao socialismo, ou seja, os 2 grupos eles são socialistas, tá? Mas eles têm diferenças em como alcançar o socialismo. Menchevique em russo significa minoria, tá? Os mencheviques eram minoria porque eles pregavam que antes de a Rússia entrar no sistema socialista, primeiro tu tinha que fortalecer o capitalismo dentro da Rússia, ou seja, primeiro tinha que fortalecer as instituições liberais, burguesas, democráticas, tá? Para a instituição de um capitalismo como era na Europa Ocidental. Então, primeiro a burguesia tinha que se apoderar do poder, né? Então, a revolução, do ponto de vista do menchevique, seria liderada pela Duma, que é o parlamento russo, tá? Através de reformas de uma transformação gradual. Então, primeiro alcançar um nível de capitalismo industrial e, a partir do capitalismo, vir o socialismo. Os bolcheviques eram contra essa proposta. Bolchevique em russo significa maioria, tá? Os bolcheviques defendiam a Revolução Socialista, ou seja, que não precisava implantar o capitalismo, que eles podiam partir do momento histórico que eles estavam, tá? Que é a Rússia czarista, e dessa Rússia czarista já transformar ela numa revolução socialista, tá? Então essa revolução teria como base os sovietes. O soviete é um conselho operário, é um conselho que junta operários e pessoas, enfim, ligadas ao governo revolucionário. E esses sovietes, então, instalariam uma ditadura do proletariado, ou seja, uma ditadura dos operários, dos trabalhadores. Isso seria feito através de uma aliança entre os camponeses e operários para uma transformação radical. Tá? Camponeses e operários, a gente tem que pensar naquela bandeira vermelha, né, que é o símbolo da foice e o martelo. Simboliza essa aliança. A foice, os camponeses, e o martelo, a foice e o martelo, simbolizando as duas partes que são, então, a base da revolução, né? E os principais líderes partes. A primeira parte da revolução, ela está ligada, então, à guerra entre a Rússia e o Japão pela região da Manchúria. Né? O que a gente tem que pensar nisso? O Nicolau II, ele perde esta guerra e dentro dessa guerra ele torna ainda mais evidente os problemas da Rússia, né? As pessoas passando fome, ele perdendo guerras fora da Rússia, e isso vai criar um momento de caos político, né? As pessoas vão fazer uma petição e levar no Palácio de Inverno para ele de maneira pacífica, e ele, ao invés de acatar a essa petição e ler ela e conversar com as pessoas, ele manda a sua guarda metralhar as pessoas desarmadas, gerando este momento político que vai ficar conhecido como o Domingo Sangrento, né? Em 1905. Isso vai ser vai gerar um caos político, vão se formar diversos focos revolucionários e vai acabar se criando o primeiro soviete, né? Esse conselho popular composto principalmente por operários e soldados, e que era principalmente liderado pelo Trotsky, né? É um dos principais motivos, tá? Um dos principais fatores que vai precipitar a queda do czar Nicolau II. Além disso, dessa questão aí, então, desse contexto de crise social e política, enfim, a Rússia está envolvida, então, na Primeira Guerra Mundial, né? Ela está do lado aí da Inglaterra e da França na Tríplice Entente. Qual que foi o grande problema do envolvimento da Rússia na guerra, né? A Primeira Guerra fez a economia da Rússia se acabar, tá? Então, pense assim, que enquanto os soldados estavam lutando na guerra, os camponeses dentro do país estavam passando fome, o exército estava mal armado e despreparado, né? Tinha muitas derrotas no campo de batalha, e houve muita perda de territórios em função do exército desgastado, paralisação da indústria, muito desemprego. Com isso, todo esse contexto de crise, né, nas cidades os trabalhadores começaram a organizar greves, na mesma hora em que os soldados começaram a desertar. Tá?
Esses grupos, então, que estavam insatisfeitos com o envolvimento na guerra, eles passam a ser cada vez mais influenciados pelos bolcheviques, tá? O Nicolau II, ele vai acabar deposto, então, pelo conjunto das forças políticas de oposição, mas pelos mencheviques, que são os liberais, então, que defendiam primeiro uma revolução burguesa, né? Então, pela minoria. Então, os mencheviques vão conseguir depor o Nicolau II, tá? Essa é o segundo ato, que é chamado de a Revolução de Fevereiro. Em 1917, depois de grandes passeatas, grandes greves e manifestações, vai se dar o segundo ato e começa a revolução em si, né? Que vai ser conhecido então depois como Revolução de Fevereiro, que leva o czar a abdicar do poder, né? Ter todos aqueles fatores capitalistas, vamos dizer assim, né? Vai ser um governo republicano, com ideias social-democratas, né? A gente vai ter a tentativa de instauração de fato e de melhoria das condições da Rússia através de uma modernização capitalista, né? Da Revolução de Fevereiro, ela marca, então, uma mudança no sentido, então, de um capitalismo mesmo, tá? O líder desse governo provisório, que é o Kerensky, ele fez algumas mudanças, tá? Como a adoção do sufrágio universal, então do voto universal, e a convocação de uma Assembleia Constituinte. No entanto, o movimento ele vai se radicalizar, tá? Em questão de que a miséria do país estava levando esse governo a perder cada vez mais popularidade, tá? Os bolcheviques estavam se fortalecendo cada vez mais, quando a população começa a ver, então, que esse governo provisório ele não resolveu ainda os problemas mais graves da Rússia, que era a questão da miséria, a questão do envolvimento na guerra, né, da exploração do trabalho, etc. O Lenin, ele volta do exílio, né, ele tinha sido mandado para o exílio ainda na época do Nicolau II, e os bolcheviques começam a exigir, então, que o governo provisório retire a Rússia da guerra, tá? A realização de uma reforma agrária e o fortalecimento dos sovietes, tá? É onde surge, então, um discurso, uma frase, né, famosa aí da União Soviética, que é o todo poder aos sovietes. Então, é a radicalização da revolução, tá? Na Revolução de Outubro de 1917, ou a Revolução Vermelha, né, assume os bolcheviques. E assume os bolcheviques sob a liderança de Lenin, né? O que Lenin vai fazer? Ele vai pedir paz e a retirada da Rússia da guerra, porque uma Rússia convulsionada e lutando uma guerra que não respondia aos interesses de nenhuma pessoa do povo, né? Era apenas uma tentativa expansionista do czar, né? E isso só aumentava as dívidas e aumentava o número de pessoas mortas. Essas medidas, né? Ele vai confiscar as propriedades privadas, ele vai declarar, vai criar a Declaração do Direito Nacional dos Povos e ele vai estatizar a economia. Ou seja, agora a gente está entrando de fato num projeto socialista, né? Os pilares do capitalismo estão sendo questionados, né? A propriedade privada e a economia liberal, de uma maneira geral. Agora o Estado vai controlar o preço, o Estado vai controlar o fornecimento de mercadorias, né? A guerra, em dezembro de 17, ela assina um cessar-fogo com a Alemanha, tá? Essa paz vai ser formalizada no Tratado de Brest-Litovsk. Com esse tratado, a Rússia perde para a Alemanha alguns territórios, então, que é a Polônia, a Finlândia, os territórios bálticos e a Ucrânia, tá? Então, além dessa saída da guerra, que foi uma realização importante dos bolcheviques, como o André falou, então, as terras da aristocracia e da igreja vão ser confiscadas, a propriedade privada dos meios de produção, ou seja, terras, minas e fábricas, foi abolida e transferida para o controle do Estado, ou seja, agora tudo isso, terras, minas e fábricas, passam a ser do governo do Estado, tá? O governo revolucionário decreta também a liberdade de expressão, de imprensa e de greve, certo? Os juízes passam a ser escolhidos por meio de eleições e as empresas passam a ser geridas pelos trabalhadores, tá? Isso é importante, então, para a gente entender as mudanças e a quebra, né, com o sistema capitalista que o governo bolchevique está fazendo. O importante é esse momento da guerra civil, né?
É um momento em que essa República Soviética ela está mais ameaçada e foi aqui que quase ela não deu certo. Por quê? Além de todo o perigo interno que ela tinha, ou seja, todos os que discordavam daquele projeto político e econômico, que tu pode botar dentro desse cesto, né? Monarquistas que defendiam o czar, tu pode botar social-democratas, tu pode botar os anarquistas, tu pode botar uma série de pessoas, e que era uma parcela considerável dessa população, internamente desestabilizando esse governo recém-instaurado. E com o fim da Primeira Guerra Mundial, a gente tem um agravante, que é todos os países agora capitalistas vendo um novo projeto intervencionista que concorre tanto com o fascismo, que vai surgir depois mais na frente, mas esses projetos capitalistas vão se sentir ameaçados, né, por esse novo tipo de organização. E as potências capitalistas vão começar a tentar derrubar também este novo projeto, que é o socialismo soviético, né? Foi um conflito entre o Exército Vermelho, que era o exército dos bolcheviques, né, o exército do governo, liderado pelo Trotsky, contra o Exército Branco, que eram os contra-revolucionários, apoiados então pelas nações capitalistas, tá? A guerra ela vai se arrastar aí, então, até o final da década de 1920, onde finalmente o Exército Vermelho vence a contra-revolução, tá? A Guerra Civil vai deixar a economia russa destruída, tá? Então ela já estava assim, à beira da destruição com a Primeira Guerra Mundial, a Guerra Civil vai destruir completamente a economia russa. Então, com o objetivo de não deixar com que a economia, enfim, se desmanchasse completamente, os bolcheviques decretaram o comunismo de guerra, tá? O que é isso? São várias medidas que garantiam o controle do Estado sobre a produção econômica russa, tá? Então, entre algumas medidas, o confisco dos alimentos produzidos pelos camponeses, tá? O congelamento de preços e salários e a censura à imprensa, né? Então, por exemplo, alguns camponeses eles se negavam, né, a entregar o que eles estavam produzindo para o Estado, né? Então, o governo bolchevique tinha grupos, enfim, milícias, que iam até as terras desses camponeses e pegavam a produção deles à força. Tá? Se a gente parar para pensar, né, todas aquelas medidas que o governo bolchevique tinha tomado de liberar greves, de dar a liderança das indústrias para os trabalhadores, liberdade de imprensa, a partir do momento que se intensifica a guerra civil e que as potências capitalistas começam a interferir na política interna dessa recém-criada República Soviética, tudo isso vai ser jogado no lixo e o Estado vai começar a tomar diversas medidas ditatoriais e que vão ser a marca daí por diante de como vai ser levada a política econômica e a política social dessa ditadura. Inicialmente, o socialismo tinha diversas ideias de realmente socializar os meios de produção. Com o tempo e muitas dessas medidas forçadas pelas atitudes do comunismo de guerra, vai marcar de uma forma inexorável, vamos dizer assim, o que vai se tornar esse Estado. Pode pensar também nesse vai e volta do governo bolchevique, é que num primeiro momento, lá na primeira fase do seu governo, os bolcheviques foram um dos primeiros países a conceder o direito de divórcio. Tá? E, enfim, as mulheres russas comemoraram, então, né, o movimento de mulheres da Rússia comemorou isso. E, no entanto, depois da Guerra Civil, como a população diminuiu muito em função ali do comunismo de guerra, e morriam das doenças e de fome e da própria guerra, né, os bolcheviques voltam atrás e proíbem o divórcio. Por quê? Porque o objetivo deles agora é aumentar a população, já que a população diminuiu. Então, é esse vai e volta que está condicionado com as práticas políticas, com o que vai acontecer, né? Com isso, tá? Com essa crise generalizada que vinha acontecendo, o Lenin pensa, então, que ele vai ter que flexibilizar o comunismo, né, o socialismo soviético, e ele cria uma política que ficou conhecida como Nova Política Econômica, ou ANEP. Tá? O que é a ANEP? A ANEP era adotar algumas práticas capitalistas para fazer a União Soviética crescer economicamente.
Então, é o que se diz dar um passo atrás é retomar algumas práticas capitalistas, para no futuro poder dar 2 passos à frente, que é essa economia planejada e socializada. Tá? Então, a NEP ela é bem importante, ela é uma característica muito forte do socialismo soviético, tá? Que nós vamos falar algumas características agora. Autorizava a atuação de algumas empresas privadas, né? E nos setores industriais, alimentícios e agrícolas, tá? Para regular o estoque dos alimentos, o governo deixava que os camponeses pudessem vender a sua produção no mercado, tá? Setores básicos da economia, comunicação, transporte e sistema financeiro ainda estavam sob o controle do Estado, né? O objetivo, então, da NEP era desenvolver a indústria de base, a formação das cooperativas agrícolas, ou seja, as grandes fazendas comunitárias, né, e garantir investimentos na educação. O que acontece? Como a União Soviética ela vai investir, então, com força na indústria de base, tu tem uma característica que é o seguinte, eles têm, por exemplo, coisas da indústria pesada, do aço e do ferro, mas muitas vezes eles não tinham botão para camisa. Isso é uma característica interessante da gente analisar essa economia soviética, né? Essas reformas que eles fizeram na economia, elas não se estendiam à política do Estado, tá? Como assim? Esse poder que durante a Revolução era dos soviéticos, dos trabalhadores, ele vai passar a se concentrar nas mãos do Estado. Tá? Ou seja, uma característica do socialismo soviético é esse Estado extremamente inchado, um Estado muito grande, tá? O poder que lá na Revolução era da classe operária, dos trabalhadores, ele vai ser transferido para um partido único, que é o Partido Bolchevique, depois o Partido Comunista. Então, esse processo ele fica um pouco mais agravado quando Lenin morre, em 1924, e a liderança do Partido Bolchevique ele passa para as mãos do Joseph Stalin. Tá? O Stalin vai pegar este poder centralizado e maximizar ele. O que isso quer dizer? Ele vai criar esse governo totalitário, essa ditadura exacerbada que vai se transformar a União Soviética, né? Como assim? Não basta tu aceitar os termos do socialismo, não basta tu aceitar a ideologia. Você tem que viver esta ideologia. E constantemente, característica básica de qualquer totalitarismo, estar provando que você daria a sua vida pelo sistema, né? E esse sistema ele é muito parecido, por ser totalitário também, com o nazismo, né? E o fascismo. Tu a todo momento, e a única coisa que se aproxima, né? Que são estados fortes, que são estados que não é a tua submissão a ele que caracteriza ele, é a tua vida. Tu tem que dar a vida pela ideologia de Estado. Isso é o totalitarismo, e o totalitarismo soviético vai ser algo, inclusive, somente comparável ao nazismo, no sentido de que ele era uma ideologia muito forte e presente em todos os momentos da tua vida, né? O Estado soviético, então, a partir de 1922, ele passa a se chamar União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, grifado nos mapas e nos livros como o RSS, e a partir de Stalin, então, todos os outros partidos e organizações políticas vão ser proibidas, e só o Partido Comunista, então, que é o Partido Bolchevique, passa a ter o controle do Estado.